Muito boa noite a todos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Antes de tudo, já avisando um amparo para as pessoas com deficiência visual, creio eu que não esteja aqui no momento, mas já pensando nessas possibilidades, algumas instituições, alguns locais mais públicos já se utilizam dessa situação e também palestrantes também já começam aos poucos, alinhar nesse ponto de dar essa atenção às pessoas com deficiência visual. E seguindo esse novo padrão, vamos dizer assim, que para muitos locais já se torna obrigatório, reforçando, para alguns estão começando, aos pouquinhos, se colocar, fazer uma autodescrição, o palestrante fazer essa autodescrição, para assim quem está assentado com uma deficiência visual se sentir muito mais acolhido, porque não basta somente ouvir, mas a pessoa com deficiência visual, se ela já se identificar com a pessoa que está ali falando diante da descrição feita, a pessoa vai se sentir muito mais acolhida nesse ponto. Então eu faço aqui minha autodescrição. Eu sou um homem negro, sou uma estatura de 1,70 m, sou careca e estou trajando uma blusa cinza de traços horizontais preto, estou trajando uma calça jeans e um tênis branco, um óculos azul de armação redonda. Então isso facilita muito para quem está sentado e tem essa deficiência, E a pessoa vai se sentir muito mais acolhida, muito mais amparada nesse ponto. Se hoje temos as leis, que as leis possam ser assim praticadas para as pessoas com as deficiências. Então, me chamo Sandro, sou mais conhecido como Sandrinho, e sou trabalhador voluntário da Casa de Meimei, aqui em São Miguel Paulista, Vila Curuçá Nova, onde faço parte da área de ensino, e também faço parte da equipe da Sopa de Meimei, onde faço parte ali junto com a equipe da Dona Ana, Dona Denise, onde constantemente, todos os sábados, fazemos 100 unidades de marmitex entregues às 11 horas da manhã, ali na frente do Meimei. E também faço parte do GEA, que é o Grupo Esperança e Amor. O GEA também é uma instituição que tem desde 99, completou 26 anos recentemente, no mês de abril, que ambos o GEA quanto ao Meimei andam sempre de braços dados em proporcionar o alimento, o amparo aos nossos irmãos e irmãs em situação vulnerável de rua, esses que nada têm além da vida, mas têm a verdadeira fé em nós abnegados voluntários, tanto do Meimei, do GEA, que com certeza dessa instituição também, e de muitas outras, que proporcionam esse momento do amparo e do amor a esses que para muitos são invisíveis, mas quem dedica realmente o amor ao próximo, realmente faz com que essas pessoas se sintam acolhidas também. O GEA, nós fazemos ali 600 unidades de marmitex semanalmente, 200 na segunda noite, a ser entregue, 200 na quarta noite e 200 aos sábados à tarde. Ambas tem aqui na região de São Miguel e Itaim Paulista. E desde já o meu abraço fraterno a todos que aqui estão presentes, rogando a Jesus que inspire e que abençoe e que possa preparar os nossos corações e sentimentos para receber as sementes divinas do Evangelho de Jesus. Muitas são as possibilidades de reflexões sobre o tema Vós sois o sal da terra. E após alguns estudos no qual eu realizei, faço aqui algumas reflexões com a lente da minha percepção diante dos estudos no qual eu busquei. Muito pelo contrário, não na pretensão de fechar o Evangelho de Jesus, de fechar o Evangelho segundo o Espiritismo nas palavras que eu vou trazer aqui. Muito pelo contrário, porque sabemos constantemente, se daqui 20, 30 minutos depois buscarmos esse assunto, nós vamos ter uma outra visão de conhecimento. Porque sabemos que quanto mais nós nos aprofundamos nos estudos, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos da doutrina espírita, mais tesouros e conhecimentos passamos a conquistar. Mesmo no mesmo assunto, repetidamente, se buscarmos esses assuntos repetidamente, nós buscamos uma outra visão de conhecimentos. Então, a passagem que vou tomar como base para a reflexão dessa noite é uma expressão bastante conhecida, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz: Vós sois o sal da terra. E expressão essa que, ali no Sermão do Monte, pouco após as bem-aventuranças, Jesus começa a se dirigir ali de maneira mais, vamos dizer assim, mais direta ali aos seus discípulos,
E a nós mesmos nos dias de hoje, dizendo assim, como deveria ser a nossa postura e o que se esperar da condição de discípulos. De certa forma, a palavra discípulo, ela vem da palavra, ou seja, a palavra de você submeter-se a alguém, submeter-se a algo, ser discípulo de alguém. E ser discípulo do Cristo, portanto, é abraçar os ensinamentos de Jesus. Abraçar de tal maneira que a gente possa se sentir acolhido e colocar em prática também. Ou seja, buscar vivenciá-los em nosso dia a dia constantemente. Mas, ali depois das bem-aventuranças, Jesus se referindo aos seus discípulos, ele diz assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? É uma pergunta que Jesus faz. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, é muito forte essa expressão de Jesus. E nós precisamos refletir verdadeiramente nessa verdadeira importância de receber o Evangelho em nosso coração, de receber essas boas novas em nosso dia a dia. Mas, o que Jesus quer dizer a nível mais profundo com essa fala? Né? O que significa ser verdadeiramente o sal da terra? A quem especificamente Jesus se dirige com essa fala? Antes de tudo, vale lembrar, aqui diante de algumas figuras, vale lembrar que para o povo daquela época, na época de Jesus, na época até mesmo antes de Jesus, ou seja, quando se queria falar ali de pureza ou de ingenuidade, se falava de uma pomba, né? Quando se queria falar ali de algo perigoso, se falava de serpente. Quando se queria falar das verdades divinas, se falava de sementes, sempre usando alegorias, sempre usando figuras alegóricas. Isso na época e antes de Jesus e na época de Jesus. Por isso que as parábolas elas são muito direcionadas a figuras, a alegorias. Ou seja, porque era a forma de expressão naquela época, né? Ou seja, assim fazia até mesmo porque era mais fácil de gravar e como a tradição naquela época era oral, era mais fácil gravar uma história do que um pensamento ali muito abstrato. Então, o símbolo pode parecer simples, mas o que ele traz dentro de si é extremamente profundo. Por outro lado, por exemplo, temos aqui no livro Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículos de 1 a 3, como exemplo. O livro do Cântico, onde está ali sendo narrado, ali, figuradamente, né, alegoricamente, vamos dizer assim, um diálogo entre um noivo e uma noiva, onde o noivo seria Deus e a noiva seria nós, a humanidade. Isso, alegoricamente, nos traz o Cântico dos Cânticos. Tem um exemplo que ele nos traz assim, Tu é bela, minha querida, tu é formosa, por detrás dos teus véus, os teus olhos são como pombas, teus cabelos são como rebanho de cabras descendo impetuosas pelas montanhas de Galaade. No versículo 2 ele diz, teus dentes são como rebanho de ovelhas tosquiadas. No versículo 3 ele diz, teus lábios são como um fio de púrpura e graciosa é tua boca. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. Ou seja, se em nossa cultura usarmos, por exemplo, esses elogios, que estão no capítulo 4, Cântico dos Cânticos, não seria muito bem aceito atualmente, nos dias de hoje. Ou seja, imagine eu elogiar a Ângela aqui, primeira vez que eu a conheço hoje, e elogiando ela dizendo que os seus dentes são como um rebanho de cabras, de ovelhas tosquiadas. Acho que não ia dar muito certo, né? Acho que não ia combinar muito. Dizer que seus cabelos são como um rebanho de cabras. Assim, no primeiro encontro, talvez não seria muito bem aceito. Mas, para o povo daquela época, isso era completamente normal, era muito natural. Mas hoje estamos numa outra época, uma outra geração. Então, as formas de elogio se modificam. Ou seja, é provável que, se a gente utilizar esses exemplos, né, não vai ser muito aceito, não vai se tornar, deixar a pessoa constrangida. Mas, entretanto, Allan Kardec nos reforça ali no seu capítulo 27, ele reforça assim, se não levarmos em conta o meio que Jesus viveu, nós vamos correr o risco de se equivocar sobre o valor das expressões e de fatos ocorridos no Evangelho naquela época.
Por isso que temos que buscar constantemente os estudos. E aqui eu trago um exemplo, Dom Esteban Bittencourt, que é um dos maiores teólogos brasileiros do século XX, ele nos traz um fantástico livro para entender o Antigo Testamento. Ou seja, nos traz um esclarecimento profundo diante das alegorias para entendermos verdadeiramente de uma forma mais simples e confortável os ensinamentos de Jesus diante das parábolas no qual ele nos trouxe. E, de certa forma, por exemplo, temos os Salmos de Davi, por exemplo. Se ouvirmos os Salmos de Davi em hebraico, a gente vai poder sentir as verdadeiras maravilhas que são os Salmos de Davi. Os Salmos de Davi nós somente lemos, mas se ouvirmos ele cantado, é algo fantástico. Ou seja, Davi, se estivesse cantando os Salmos hoje, ele estaria estourado aí nas músicas mais tocadas aí do Spotify, né? Talvez estaria perdendo só para o Parabéns para Você, que é a música mais tocada constantemente, todos os dias. Mas, fica aí, né, uma dica, né, para uma posterior leitura, vale a pena essa leitura desse fantástico livro. E voltando, né, ao tema principal, que é o sal, após essa pequena introdução, para a gente entender as questões alegóricas, né, eu trago aqui 7 características do sal. Ou seja, a primeira característica do sal, tecnicamente, diante da química, o que é o sal? O sal, diante da química em geral, os sais, que tem vários tipos de sais, né? E o sal, ele tem um alto ponto de fusão. Ou seja, se ele fundido ou dissolvido em água, ele conduz a eletricidade. Olha a obra fantástica da natureza. Não foi o homem que criou, a natureza mesmo que criou tudo isso. Ou seja, Deus criou todas essas fantásticas descobertas que temos nos dias de hoje. O sal mais popularmente conhecido é o NaCl, né, o cloreto de sódio, mais vulgarmente conhecido como sal de cozinha, que todos nós conhecemos, né? Agora, como é transportar essa técnica do sal para a nossa vida espiritual, para a nossa vida no nosso dia a dia? Ou seja, Santo Agostinho, ele nos traz ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ali já no seu capítulo 3, nos itens 13 a 15, um alerta de que todos nós, sem exceção, temos as provas e as expiações, constantemente, onde ambas são conceitos interligados, mas distintos, mas eles são interligados. Ou seja, que já são vistos como oportunidades de aprendizado e também de evolução espiritual para todos nós. Ou seja, provas são situações ali difíceis, né? Mas que o espírito escolhe ou aceita. E, de certa forma, né, as expiações são as consequências dos erros, né? Dos erros e as más ações cometidas, né, em vidas passadas ou nessa existência atual. Então, ou seja, Jesus, ele está nos convidando constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo, Jesus está nos convidando a sermos a união. Se o sal, se ele fundido em água, ele conduz a eletricidade, sejamos nós a conduzir essa eletricidade. A eletricidade, essa condução de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que o ponto de fusão verdadeiramente é amar o próximo. Esse é o ponto de fusão. Esse é o nosso papel diante dessa técnica do sal. Sermos esse verdadeiro ponto de fusão. Sermos esse sal a se misturar diante das multidões e proporcionar o amor ao próximo. Por quê, pessoal? Porque isso constantemente, até os fins dos nossos dias, entre Jesus e você, no meio, sempre tem alguém precisando de ajuda. Sempre tem alguém ali que estendendo a mão para você, pedindo ajuda. Seja na rua, seja na família, seja no ambiente de trabalho, em qualquer lugar tem alguém precisando de ajuda. Entre Jesus e você sempre tem alguém precisando que façamos essa ponte, essa fusão, essa eletricidade de unir e amar verdadeiramente ao próximo. Ou seja, a segunda característica, aqui, entre Jesus e você, sempre terá um irmão ou uma irmã precisando de ajuda. A segunda característica, qual é a função do sal, né? A função do sal é temperar, dar sabor ao alimento, né? Ou seja, agora como é transportar essa função para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de hoje, pleno 2025, pleno 24 de julho de 2025. Ou seja, Jesus nos convida a buscarmos o caminho do bem, verdadeiramente.
o caminho do bem e demonstrar em nossas próprias vidas essa alegria de viver. Ou seja, essa alegria de viver para nos motivar a levantar todos os nossos dias ao amanhecer, em qualquer momento, ao abrir os nossos olhos e agradecer verdadeiramente a oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra. Ou seja, porque quando perdemos o sabor da vida, a mesma fica sem sal. E nós sabemos o que acontece. Uma vida sem sal, ou seja, se a comida está sem sal, nós rapidamente sabemos que não está bom. E uma vida sem sal, que caminho pode se levar? Pode se levar ali à depressão, né? Pode se levar a doenças severas, pode levar aí as pessoas a cometer o suicídio. Essa característica destaca a termos uma vida motivada com um propósito verdadeiramente existencial, de buscarmos o propósito de estarmos no planeta Terra em busca dessa evolução moral e espiritual. E essa evolução é colocando em prática os ensinamentos de Jesus, colocar em prática essa função que o sal nos traz, que é temperar verdadeiramente o nosso viver, e que esse tempero se expanda adiante. Essa é a função verdadeira que o sal nos traz. A terceira característica, onde se utiliza o sal? Essa é fácil, né, pessoal? O sal era utilizado para evitar a corrupção dos alimentos, ou evitar que o alimento se degenerasse também. Ou seja, muito utilizado ali pelos antigos, né, bem antes de Cristo, né, ali na época de Moisés e até antes disso tudo, se utilizava o sal ali para evitar a corrupção ali do alimento, para que ele não estragasse, né? Muito utilizado pelos antigos para conservar, né? Pois naquela época não existia geladeira. Muitos no Nordeste usam a característica carne de sol, porque também não tinha geladeira há algumas décadas atrás. Então, se passava o sal na carne, colocava ali no sol ali para conservar aquele alimento, né? Ou seja, agora, como é transportar essa utilização do sal para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Ou seja, isso na nossa vida espiritual e um mundo atualmente onde que os valores éticos e morais, eles estão cada vez mais corrompidos. Ou seja, Jesus está falando, seja o sal da terra, onde todos têm buscado ali burlar as leis. Sejamos nós aqueles que seguem verdadeiramente as leis, principalmente as leis naturais. Onde todos não têm perdoado, sejamos nós aqueles a perdoar. Onde todos não têm sido humildes, sejamos nós os humildes. Né? Onde tem sido desonesto, sejamos nós os honestos. Essa é a utilização do sal em nossa vida. Sejamos nós a dar esse passo adiante, né? Ou seja, onde tem sido desonesto, vamos colocar honestidade nesse propósito. Porque sabemos constantemente, diante dos ensinamentos de Jesus, que a honestidade, a humildade, o amor ao próximo é a evolução principal para dar o passo seguinte. Ou seja, essa característica fundamental está falando, seja o sal da terra pelo vosso exemplo. Se você demonstrar o seu exemplo verdadeiramente ao próximo, o outro vai ver o seu exemplo e vai querer fazer igual. E a gente vai espalhando isso. Ou seja, a gente vai utilizando esse poder que temos em benefício dos outros, e a gente passa a ser espelho, e isso se multiplica. Característica fundamental que nos fala tão profundamente nesse momento atual que estamos vivenciando, de como exigir, às vezes, daqueles superiores a integridade, se às vezes nós mesmos, nas pequenas coisas, temos sido imprudentes. Então temos que nos vigiar, temos que buscar essa humildade, essa honestidade, antes de exigir a situação ao próximo. Então, Jesus já nos ensinou, quem é fiel no muito é fiel no pouco. Ou quem é fiel no pouco é fiel no muito. De certa forma, o muito é apenas o reflexo do pouco. Então, busquemos ser o sal. Ou seja, a quarta característica, qual é a propriedade física do sal? Boa parte dos seres vivos, se não todos os seres vivos, só conseguem sobreviver por conta do sal aqui no planeta Terra. Ou seja, só consegue sobreviver por conta desse equilíbrio fisiológico que o sal traz. Se não fosse o sal, não seria possível a vida aqui no planeta. De certa forma, sendo assim, o sal ele tem o poder de sustentar e manter o equilíbrio. Por isso que o tempero do sal ele é equilibrado. Sal demais estraga a comida. Sal de menos, a comida não fica ali boa, né? Agora, como é colocar isso na nossa vida?
Como é colocar isso no nosso dia a dia, esse equilíbrio? Como é esse temperar equilibradamente dentro do nosso dia a dia, na nossa vida espiritual? Podemos refletir o equilíbrio do sal como sendo, por exemplo, uma balança, né? Uma balança que, diante do nosso pensamento e sentimento, podemos influenciar um determinado ambiente. E assim podemos fazer com que essa balança pode pender, né, para o lado do bem ou para o lado do mal. Mas essa balança entre o mal e o bem, elas nunca vão ficar igual. Vão estar sempre desequilibradas em algum ponto. Assim é o sal, ao temperar, nunca vai estar igual. Ou vai estar para mais ou vai estar para menos. Ou seja, situação essa que jamais vai se equilibrar por igual. O bem e o mal vai estar sempre desequilibrado. Mas, ou o bem ou o mal vão estar sempre mais que o outro. Ou seja, tudo que eu penso, o que eu sinto, influencia o ambiente. Assim como eu estou aqui falando já por alguns momentos, eu acabo influenciando o que eu estou falando. Agora, imaginemos isso no ambiente de trabalho, na nossa residência, diante de uma reunião familiar. O que você está passando adiante na sua fala, você está influenciando. Se você está falando em maldade, você vai influenciar em maldade. Se você falar em bondade, você vai influenciar em bondade. É esse equilíbrio, você influencia o seu próximo, através não só da fala, mas do pensamento. O pensamento é a forma mais rápida de se chegar a, vamos dizer assim, a força do pensamento. O que você emite é o que vai retornar. Da mesma forma, essa influência. A forma do seu pensamento influenciando o ambiente é a maneira que o ambiente vai ficar. Ou seja, Jesus está falando, sejamos nós aqueles que mantêm o equilíbrio ou puxam o equilíbrio para o lado do bem ou para o lado do mal. Esse é o nosso propósito aqui no planeta Terra. Agora, você já está prejudicando muitas outras pessoas apenas pela sua emoção. Se a sua emoção é de felicidade, você transmite a felicidade ao próximo. Imagine um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, brusco, ali, sabe, sem uma emoção, com má vontade, você influencia o outro também. Agora, se você fala um bom dia ali com harmonia, com boa vontade, você pode tirar aquela pessoa que está passando por um sofrimento e fazer com que ela busque alegria. Então, essa característica é fundamental, esse equilíbrio que temos que ter. Temos problemas? Todos nós temos problemas, mas a gente tem que se equilibrar diante dos nossos problemas para não transferir isso ao próximo, porque às vezes o problema do próximo é muito mais grave do que o nosso. Então, todos os nossos atos influenciam o seu próximo, constantemente. Então, agora imaginemos cada uma das nossas ações ao longo de todos os dias de nossas vidas até o dia de hoje. Quantas pessoas nós já influenciamos? Para mais pessoas para o bem ou para o mal? Então fica essa reflexão. Quantas pessoas já influenciamos em toda a nossa trajetória de vida? De que equilíbrio nós se fizemos em nossa trajetória de vida? Agora, então, essa característica nos mostra que o sal ajuda a manter o equilíbrio, né? Então, e nesse caso, é o equilíbrio espiritual da Terra. Se o equilíbrio espiritual da Terra estiver equilibrado para o lado do bem, vamos ter fantásticas descobertas de todos nós, seres humanos, em proporcionar mais amor ao próximo. Vimos hoje que a violência se expande a cada dia. Então, sejamos nós, diante das nossas preces, das nossas orações, tentar equilibrar um pouco mais diante da nossa força de pensar. A quinta característica, onde encontrar o sal? Né? O sal está na terra, o sal está no mar, né? Está no nosso corpo, constantemente, no alimento, mas muitas vezes nós sequer percebemos a sua presença. Está em nós. Se nós suarmos ali no movimento de uma atividade que seja, ou se nós lacrimejarmos, observa-se que as nossas lágrimas é salgada. O nosso suor também é salgado. Olha que interessante, a criação divina. O mesmo sal que temos em nós é o mesmo sal que temos no oceano. Ou seja, o sal está em vários lugares, ele cumpre ali o seu papel, mas sequer ele é visto. Interessante. Quando ausente, a gente sente a falta dele, né? A comida está sem sal, é a primeira coisa que a gente já reclama. E quando a comida está ali temperada, naquele sabor absoluto, verdadeiramente gostoso, a gente nem se lembra que tem o sal ali. A gente se lembra que está gostoso, que está saboroso. Mas quando ele está ausente, a gente lembra dele. Agora, como é transportar essa característica para a nossa vida?
Ou seja, Jesus está dizendo que a pessoa de bem é aquela que está em todo lugar, cumpre o seu papel, né? Ou seja, ali a sua tarefa em todo lugar, e não guarda qualquer tipo de reconhecimento. Ou seja, você ali proporciona o verdadeiro amor ao seu próximo, entregando ali um alimento, um agasalho, né? Ali fazendo uma prática, uma ajuda verdadeiramente ao seu próximo, mas você não espera reconhecimento. Isso é nós somos esse sal. A gente faz o temperar daquela pessoa, proporcionando o amor àquela pessoa, mas a gente não espera nada em troca. Porque o pagamento maior, a divindade já sabe de que maneira nos traz. Então sejamos nós esse sal, não esperar nada em troca. Assim como o sal, ele tempera, mas ele não é visto. Sejamos nós, não sermos vistos. Ou seja, sejamos nós a proporcionar esse amor verdadeiro. Assim é a pessoa de bem. Está lá fazendo o seu papel, mas ela não precisa ser vista. Mas muitas das vezes as pessoas hoje estão mais preocupadas na rede social e ali entregaram um prato de comida e já tiraram a selfie, aquela coisa toda, e espalhar aí em redes sociais e dizer que está fazendo um trabalho de amor. Mas não é bem assim. Façamos o nosso melhor, mas sem esperar recompensas. Mas o que acontece? Cristo está nos falando, volte-se para o seu interior e mostre a sua verdadeira luz. A sua verdadeira luz interior, a sua verdadeira religiosidade que você tem. Luz todos nós temos. Todos os seres humanos nascem com uma luz. Uns mais fracos, uns mais intensos, mas nunca é uma luz apagada. Sempre tem ali uma luz, uma certa intensidade. Sejamos nós a aumentar essa intensidade diante dos nossos trabalhos. Então, atualmente existem pessoas, é incrível essa pesquisa no qual eu realizei, que são viciadas na rede social de tal maneira que quando ela observa que não tem determinadas quantidades de curtidas, entram ali em depressão, em doenças, ou seja, esperando o reconhecimento do outro. E não foi assim que Jesus nos ensinou. Sejamos nós a fazer o amor ao próximo, mas sem esperar recompensa. Porque a recompensa nós vamos sentir no momento certo. Porque Chico já nos ensinou. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno de você mesmo e não no outro. Porque mãos que dão amor nunca vão ficar vazias. Por outro lado, então, sejamos o sal, pessoal. Sejamos verdadeiramente o sal e não o coloral. O coloral, se você pegar ele e colocar na comida, ele aparece em todo lugar. O sal não, você põe na comida ele não aparece, mas dá o sabor. Mas muitas pessoas querem ser o coloral, querem aparecer, né? Tem um outro amarelo também que o pessoal coloca na comida lá, que modifica toda a cor da comida, mas não é esse o papel principal. Nós não sejamos assim. A sexta característica, qual é o valor do sal? Né? O valor do sal, voltando um pouco também no tempo, antes de Jesus e na época de Jesus também, é interessante entendermos que o sal, ele era utilizado como moeda monetária, né? E muitas das culturas do passado. Então, o Espiritismo também é cultura, né? Nós também trazemos algumas informações nesse ponto, entender alguns detalhes e algumas palavras, né? Assim surgiu a palavra salário, que temos até os dias de hoje. A palavra salário nasceu originado do sal, que era feito uma moeda de troca lá no passado, né? Então, temos até o dia de hoje, né? Agora, como é transportar esse valor do sal para a nossa vida, né? Ou seja, Jesus está nos dizendo que o verdadeiro valor do ouro que tem em todo o território, em todo o mundo, né, em todo o planeta, não são as terras, não são as posses, né, não é o poder, em si, verdadeiramente, o valor dos corações e as pessoas que carregam dentro de si o verdadeiro amor ao próximo. Esse é o valor principal que o sal tem em nossas vidas. Esse valor de você verdadeiramente amar-se primeiro e amar-se ao diante. Porque se você for amar ao próximo com ódio no coração, talvez não tenha muito sentido, né? Então, sejamos nós a buscar esse verdadeiro valor que temos dentro de nós, né? A sétima característica, finalizando, né? Qual é o símbolo do sal, né? Ou seja, voltando um pouco também na cultura da época de Jesus, o sal, além da característica de preservar, ele também tinha um símbolo de fidelidade e de lealdade naquela época, né? O poder do sal naquela época, como era de troca de moedas, ele tinha um certo valor nesse ponto, né? Então, fidelidade é algo que não poderia ser corrompido. Por exemplo, vejamos ali no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo.
aqui entrando mais um pouco de alegoria, como eu disse lá na introdução. Ou seja, os cereais, né, está falando ali da semente da divindade, né, os ensinamentos de Jesus, tudo mais, né. Então, isso significa, diante dessas palavras, significa uma aliança, né, uma aliança de sal que não pode ser destruída, uma aliança imperecível e incorruptível. Hoje, o que muitos casais se fazem para, vamos dizer assim, se unir, né? Você usa uma aliança, né, ali para fazer com que tenha essa fidelidade, essa lealdade para com o próximo. Assim também é o verdadeiro valor que o Salmo nos traz, esse símbolo de lealdade. Ou seja, sejamos nós essa verdadeira aliança, essa aliança de estar sempre em busca dos ensinamentos e colocar em prática verdadeiramente. Ou seja, por esse motivo, o sal ele era tido também como um símbolo de fidelidade e de lealdade. Sejamos nós fiel aos ensinamentos do Pai, leal aos nossos irmãos e irmãs, esses que muito precisam de nós nos momentos das dores e da angústia. Isso significa uma aliança de sal que não pode ser destruída, ou seja, uma aliança que nós mesmos proporcionamos, que ela vai estar sempre aumentando esse poder de proporcionarmos cada vez mais um amparo. Então, diante dessas características, trago aqui mais 2 exemplos de 2 leituras fantásticas. Temos Alcione, no livro Renúncia, né? Temos a Lívia, né, no livro Há 2000 anos, né? Que se vislumbrarmos, vamos dizer assim, esse panorama que nos traz esses 2 fantásticos livros, ou seja, vai nos mostrar verdadeiros poderes de duas figuras que nos traz esse livro, 2 personagens, desculpa, que nos traz esse livro, que mostra esse verdadeiro poder que o sal tem. Sejamos nós, se tivermos oportunidade de buscarmos essas leituras, a gente vai se entender verdadeiramente esse poder de amor, de amparo ao próximo. E não se preocupar somente com a pessoa em si. E hoje, muitas das vezes, a gente vê as pessoas, eu e ponto final, e o outro que corre atrás. Mas não é dessa maneira. Sejamos nós a proporcionar esse momento de amor e de amparo, né? Então, todos nós, resumidamente, somos convidados, cada um a seu tempo, ali de conformidade com os talentos adquiridos, a sermos o sal da terra, cada qual no seu tempo, cada qual no seu momento, mas que busque o verdadeiro objetivo, o objetivo de subir os degraus da evolução, assim como já nos traz segundo Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 11, que ele nos traz os degraus da evolução. E o primeiro degrau da evolução se chama fé, e o último degrau se chama amor. E muitos já querem sair da fé diretamente para o amor, sem antes passar pelas virtudes, ali, né, pelas perseveranças, pela devoção a Deus, já quer pular direto, mas não é dessa forma. Sejamos nós igual o sal, ele tempera aos poucos. Sejamos nós subir esses degraus gradativamente e assim buscarmos o verdadeiro propósito do amor ao próximo de uma maneira mais agradável, né, que não possa, assim, de certa forma, magoar as pessoas. Então, os maiores recursos que dispomos para enfrentarmos as provas e expiações são a resignação, o autoconhecimento, o auto-perdão, que é justamente esses degraus que temos para se evoluir. Então, sejamos o verdadeiro sal da terra já a partir de agora, porque em todos os dias de nossas vidas. Então, o primeiro semestre de 2025 já se concluiu, né? Há 24 dias atrás. Ou seja, agora, para esse semestre final, né, que já passamos aí 24 dias desse segundo semestre, mas ainda temos alguns meses pela frente para fechar o ano de 2025, né? Como está sendo, né, o temperar com sal os seus pensamentos? Não vamos dizer nem nas atitudes, só no pensar. Como que está esse temperar, né? Como está sendo o sabor do seu tempero para com você e os seus semelhantes? Essa é a lição de casa. Porque Jesus fala, vós sois o sal da terra. Se somos o sal da terra, né, de que maneira a gente está temperando, equilibrando, né, que propriedades estamos colocando na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Então fica a lição de casa para a gente refletir um pouquinho de que maneira estamos temperando os nossos pensamentos. Então, aqui são fontes e estudos, né, dessa apresentação, né,
E fica aí claro, a Bíblia traz fantásticos ensinamentos, próprios ensinamentos de Kardec, né? E vós sois o sal da terra. E gratidão imensa, muito obrigado por me ouvirem, muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco dos ensinamentos de Jesus. E é uma alegria imensa falar de Jesus, falar dos ensinamentos da doutrina espírita. E eu quero agradecer a Deus aí pelo dom da vida. E a Ângela, pelo convite abençoado para fazer o evangelho de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. E gratidão a todos pela paciência e pela oportunidade de me ouvirem. E faça o que Jesus, ele só pediu isso, sigam os meus ensinamentos, vós sois o sal da terra. Às vezes a gente quer seguir os ensinamentos de Jesus, a gente quer tirar uma letra ali, né, para ficar mais fácil, aí complica tudo. É só seguir as orientações que temos. Busquemos aí, buscar as leituras das parábolas, as leituras de Kardec, né? Temos aí 5 livros fantásticos, o Livro dos Espíritos, enfim, é a oportunidade que temos diante desse plano terrestre que estamos nesse momento vivenciando, um mundo turbulento, onde a violência se expande a cada dia, e sejamos nós a modificarmos. Se nós modificarmos uma pessoa, um semelhante, já é um grande valor, porque esse outro semelhante vai tentar fazer isso com o outro, e aí isso vai se expandindo. Gratidão a todos, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Mais de